Então, pessoal, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o livro O Exercício da Incerteza, de Drauzio Varela. É um livro editado pela Companhia das Letras no ano 2022 e ele traz uma autobiografia do autor, né? O Drauzio Varela é um médico oncologista, tá com 79 anos de idade, né? Dos quais praticamente 50 são dedicados à profissão. E nesse livro ele relata um pouco da sua vida pessoal, da sua vida profissional, de suas pesquisas, dos trabalhos que ele realizou dentro e fora, né, dessa cobertura midiática. Na verdade, o livro é bem interessante. Como o Drauzio Varela é um dos médicos mais famosos do Brasil, né, tendo em vista a sua relação com a mídia de massa, ele grava programas ainda hoje para o Fantástico, para programas de rádio, palestras, vídeos no YouTube. Ele tem uma carreira muito ativa nessa área da divulgação da medicina e do cuidado em saúde, né, da medicina preventiva. Ele acaba parecendo muito um amigo, né, das pessoas. Conforme eu ia lendo a biografia, parecia que eu escutava a voz do Drauzio Varela, explicando e contando a sua vida, a sua trajetória. Então é uma leitura muito bacana, realmente me surpreendi, achei de uma linguagem muito fluida, apesar de ter muitos termos médicos e técnicos, né? Porque a ideia da obra é contar realmente sobre a vida acadêmica de pesquisador e de médico do Drauzio Varela. Na verdade, o nome completo dele é Antônio Drauzio Varela, a família dele é estrangeira. Com 4 anos ele perde a mãe, eles já estão morando no Brasil. E ele vai contando como foi se desenvolvendo, né? Como entrou para um cursinho para poder fazer vestibular de medicina, passou em segundo lugar na USP, fez a faculdade. Enquanto ele fazia faculdade, ele começou a dar aula no cursinho no qual ele estudou. E essas aulas, né, com mais alguns colegas, viraram uma ideia de abrir um cursinho. Então ele foi professor de cursinho, fundou o Cursinho Objetivo, foi, né, por muito tempo um dos maiores cursinhos de São Paulo. E aí, a partir daí, ele vai narrando a sua trajetória, né? Depois de se formar, escolheu, depois de muita dúvida, a área da oncologia. Ele foi um pioneiro no tratamento de um melanoma com BCG, via oral, né? Com o remédio que é utilizado para tratar a BCG intravenosa, enfim, e ele usou para tratar um melanoma. Então foi uma das em que houve remissão, né? Foi uma das suas pesquisas, uma das suas grandes contribuições para o campo da medicina, e ele relata isso na obra. E ele vai contando as suas experiências em congressos, com outros pesquisadores, inclusive com vários médicos que ganharam prêmio Nobel. Conta como eles se conheceram, como conversaram sobre suas pesquisas. E o que chama atenção é que o Drauzio está sempre pesquisando, está sempre trabalhando, está sempre refletindo sobre a sua prática. E isso é algo muito interessante, né? Na década de 80, ao ouvir os primeiros relatos sobre uma nova doença, ele vai para um congresso na Europa e vai estudar os primeiros casos de AIDS nos Estados Unidos, né? Depois ele começa a perceber algumas questões de transmissão e em 1986 ele concede uma entrevista para a Jovem Pan, que foi seu ingresso na mídia de massa, né? Essa entrevista foi passada uma vez e depois reprisada várias vezes em fragmentos, e isso fez com que o alcance fosse muito maior, né? E nesse sentido a prevenção também. Então, desde a década de 80, né, nessa primeira oportunidade, o Drauzio Varela faz esse trabalho de medicina preventiva. Nos anos 2000 ele já começou a aparecer na Rede Globo, né, que é um dos grandes canais de maior audiência na mídia de massa, e desde então ele faz programas, né, grava programas. Há um destaque grande para um programa que ele fez de combate ao tabagismo, e no livro ele fala sobre isso, né? Ele perdeu um irmão, o irmão tinha 45 anos de idade para um câncer de pulmão decorrente do tabagismo. Ele fumou por 19 anos e aí trabalhou, né, nesses programas de medicina preventiva, o combate ao tabagismo. Também
Tem uma pesquisa que ele ainda coordena, né, ou coordenava até há poucos anos atrás, antes da pandemia, sobre plantas amazônicas. Outro trabalho que ele faz muito interessante também, e que começou lá na década de 80, 90 com a questão da prevenção da AIDS, nos presídios, né? Ele começou a disseminar a informação de prevenção à AIDS no presídio e continuou como médico voluntário por muitos anos. Ele já publicou 10 livros e acho bem interessante, assim, foi uma leitura que me surpreendeu realmente pelo seu caráter de envolvimento, né? O próprio título do livro, né? O exercício da incerteza, traz essa ideia de que a medicina nunca é algo pronto, de que é algo que precisa ser sempre construído, revisitado, não é uma ciência exata, depende de uma série de questões. E eu acredito que a atitude da CAF de colocar um livro como esse como leitura obrigatória tem muito a ver com a ideia de profissionalismo, né? A ideia do profissional que a universidade constrói. Um profissional sempre atuante, pesquisador, curioso, né? Alguém que não se cansa de aprender. E ao longo do livro, né, junto de todos esses termos médicos, desses avanços, desses teóricos que ele vai citando, pesquisadores, grandes pesquisadores, ele vai fazendo análises, né, sobre alguns momentos da sua vida, da sua carreira e sobre o exercício da profissão. Então, tem uma parte bem interessante que eu gostaria de ler para vocês, que está na página 49, em que ele diz assim: há profissões que podem requerer a dedicação exigida pela prática médica, mas não conheço outra que o faça ininterruptamente. Em mais de 50 anos de atividade intensa, não consigo lembrar de um único dia em que fui para a cama com a sensação de dever cumprido. Faltaram telefonemas para dar, alguém para ver no hospital, a discussão de um caso com um colega, a avaliação de um exame de imagem, um relatório para escrever, um artigo para ler, o WhatsApp e o e-mail que ainda não respondi. Então, ele reflete sobre o exercício mesmo da profissão, né? Sobre essa imagem que se cria da medicina, e ele traz algo muito mais profundo, muito mais tocante nessa questão. São várias partes muito interessantes, tá, gente? Eu recomendo a leitura, é um livro bem fluido mesmo, você consegue ler rapidamente, apesar de ter 295 páginas, né? Ele vai misturando histórias, alguns casos que ele relata que foram muito marcantes para ele, e a gente acaba vivendo isso junto, né? Vivendo essa questão de como é difícil, por exemplo, para um médico dar uma notícia de uma doença, né, incurável. Ele fala que os primeiros relatos de câncer, né, nem se falava a palavra câncer, porque existia um estigma por detrás de uma doença incurável e uma sentença de morte, né? E como alguns colegas chegavam a mentir para os pacientes, inventando outros nomes ou dando outra nomenclatura para a doença para não assustá-los, né? E ele vai fazendo reflexões sobre isso, assim, sobre a dificuldade de viver uma vida comum, sendo que existe tudo isso por detrás, né? Todas essas implicações. Fala sobre a relação do médico com a morte iminente dos pacientes, né? Que é algo que pode acontecer a qualquer momento e, apesar de parecer dono da vida, né? O ser capaz, em muitos casos, de salvar vidas, não é isso que acontece em todos os casos. Então, de como o médico precisa lidar com a perda, né? Fala muito sobre a ideia de que teve muitos professores e conhece muitos profissionais que acabam se fechando numa medicina que não observa o todo, né? Que não vê o paciente, que não olha o paciente, que não examina o paciente, e que não é essa conduta que ele defende. Dentro também dessas memórias que ele vai relatando, ele vai falando sobre questões políticas, né? Ele viveu a época da ditadura como um estudante, então foi chamado algumas vezes a prestar depoimento, mas acabou sendo liberado. Fala também sobre a criação do SUS, um programa que ele acredita ser, né, referência no mundo e uma grande revolução na saúde do Brasil. E fala sobre também a eficácia do programa de vacinas,
sobre a questão das unidades básicas de saúde, em como ele acredita que essa é a medicina que deve ser praticada, que veja o paciente integralmente e que se preocupe com a prevenção em saúde, né? Programas de prevenção em saúde muito mais do que programas de assistência e atendimento, porque eles dão mais resultados e resultados mais efetivos e dentro de um sistema mais baratos, né? Ele termina o relato dizendo que tem 78 anos, mas que não pode parar, que vai continuar e que continua sendo bem atuante na área em que ele escolheu, né? Relata também um momento em que ele passou por uma febre amarela, que foi um momento bem difícil da sua vida, e os últimos capítulos, então, falam sobre a pandemia. No momento em que ele está escrevendo o relato, né, as pessoas já estão vacinadas, mas ele também faz uma crítica ao governo, né, que estava organizando a questão da gestão em saúde durante a pandemia, sobre o fato de vários ministros da saúde, né, serem 4 no total, e da demora, de alguma forma, do governo de ter disponibilizado as vacinas ou mesmo de abordar práticas negacionistas. Termino o relato, como eu falei para vocês, dizendo que nunca é tarde, que ele precisa sempre estar aprendendo, né? A frase que ele fala exatamente deixa eu encontrá-la aqui, tenho 78 anos e muito por fazer. Então, achei um livro bem interessante e uma escolha bem interessante também por parte da CAF, né? Os estudantes que pretendem fazer medicina, como eu já falei antes para vocês, né? Provavelmente a intenção foi essa, fazer pensar e avaliar a prática da profissão, né? O exercício da profissão, como um exercício de incerteza, que corresponde ao título da autobiografia do Drauzio Varela. Então, aproveitem a leitura, super indico, como eu falei antes para vocês, porque eu acho que é uma leitura que vale bastante a pena e que tem um objetivo bem claro aqui e bem interessante na escolha, né? Enfim, no objetivo da CAF em escolher. Ok? Obrigada, espero ter colaborado.